Olá, gente, tudo bem com vocês? Espero que sim. E o que foi que eu preparei aqui para estarmos aprendendo hoje? Hoje, vou estar tratando com vocês sobre o método de avaliação. Mais precisamente, hoje vamos estar tratando de análise horizontal e de análise vertical de balanços. Vocês vão ver na prática o que é análise vertical e o que é a análise horizontal de balanços. Enquanto a análise horizontal procura verificar a evolução de construção ou destruição das contas, isso é, de valor, a análise vertical busca compreender o que uma conta representa do total ao qual ela pertence. Por exemplo, entre as contas do grupo do passivo ou do ativo, como veremos aqui. Okay? Durante a prática, nós iremos ver muito bem o que significa. Então, vamos lá? Então, aqui, nós temos um balanço patrimonial de uma dada empresa. Nós temos na estrutura do balanço do exercício 31/12/6 e 31/12/7, ou seja, relativo a 2 períodos. O balanço patrimonial é dividido pelo ativo, conta dos passivos e do patrimônio líquido, da qual aqui nós temos a presença das contas que fazem parte do grupo do ativo circulante, que é o caixa, conta a receber, valores a receber, os estoques, o ativo circulante total e o realizável a longo prazo. Nós temos aqui também no grupo do ativo os ativos permanentes, como investimentos imobilizados, e o total de ativos para o período 1 e para o período 2. O mesmo para os passivos. Nós temos as contas do passivo circulante, o total do valor das contas do passivo circulante, temos relativo ao passivo não circulante e o valor do patrimônio líquido, sendo, pois, como obedece os critérios de contabilidade, o total do ativo é igual ao total de passivos, ok? Então, vamos realizar, então, essa análise horizontal e vertical. Bom, primeiro eu vou estar aproveitando esse balanço aqui para me estar fazendo a minha análise, ok? Eu vou pegar ele aqui, vou dar um Ctrl+C, Ctrl+V. Ótimo. Então tá aqui. Eu peguei ele do enunciado da questão. É o mesmo aqui. Vamos realizar a análise horizontal e vertical do balanço. Ok? Vamos primeiro dar uma formatadinha aqui nele. Põe aí comigo. Eu vou estar dividindo então esses períodos. Vou fazer o seguinte. Vou estar movendo isso para cá. Aqui eu vou estar criando mais uma coluna. Pronto. Peguei essa coluna, criei uma coluna aqui. Para análise horizontal. Outra para análise vertical. Então, vou fazer novamente a mesma coisa. Pegar aqui a PC de formatação. Vou colocar aqui. A mesma coisa eu vou fazer aqui. Ótimo. Então, já tem aqui uma coisa aqui já criando uma carinha de formatação. Vou novamente centralizar aqui para ficar bonitinho. Patrimônio líquido, vou colocar aqui no centro. Pronto, como já a tabela formatadinha, fica muito mais bonitinho aí para a gente trabalhar com ela. Vou mexer na altura da linha também. Ficar melhor. Vou colocar a altura da linha. Aqui, ó, altura da linha. Vou colocar 28,2.
Tá centralizando os valores. Ok? Então, foi isso que eu fiz. Então, tá aqui. Vou novamente colocar as bolas grossas. Aqui. E aqui também. Bom. Essa coluna aqui refere-se à coluna da qual vai ser feita a análise horizontal. Ou seja, vai ser feita aqui a análise horizontal. Então, vou colocar análise horizontal. Só que a análise horizontal ela precisa de um período de referência. Então, vou colocar o primeiro período como período de referência para ser comparado com o segundo, ok? Já na análise vertical, não preciso, porque eu somente vou comparar o valor dessa conta, desse exercício, com o valor total do grupo a qual ela pertence, ok? Então, já posso estar fazendo aqui a análise vertical. Agora sim, eu vou fazer a comparação daquele exercício do primeiro com o segundo, para me ver se aumentou ou se diminuiu o valor daquela conta. E a análise vertical continua. Ok? Então, como todos esses aqui vão ser períodos de referência, né? Eles vão ser 100%, então eu posso fazer o seguinte. Como havia dito, então esse aqui vai ser o valor base do 100% do valor referência do exercício. Então, isso aqui vai representar 100%. O mesmo para 42. Olha, já apareceu aqui para mim no Excel. Vou colocar 33. 600. Aqui. $33.600 vai ser 100%, vai ser atitude de comparação. Acompanha aí que isso aqui já tem uma aula de Excel, né? Mais uma vez, ele corrige. Aqui, novamente. 53 e 200. A título de comparação, representar 100%. Prontinho. Perceba que o Excel ele vai completando aqui para mim automaticamente. Olha aí, vai ser 100%. Apertando o Tab, ele completa aqui para você. Ótimo. Feito isso, eu estou lhe dizendo que esse exercício vai ser a título de comparação para o próximo exercício, que também poderia ser para um próximo exercício, e assim sucessivamente. Ok? De modo que isso aqui sempre seria o exercício de comparação com os outros exercícios. O primeiro com o segundo. Certo? Mas já poderemos fazer aqui, por exemplo, para análise vertical. Como é que eu vou fazer a análise vertical aqui? Perceba que eu vou comparar o que o meu valor caixa representa do total do ativo. Isso é, do grupo a qual ele pertence, ao grupo do ativo. Eu vou fazer isso em relação ao meu total de ativos. Mas eu poderia também estar fazendo essa análise vertical, verificando o quanto que meu caixa representa do grupo do meu ativo circulante. Entendeu? Então, eu poderia estar fazendo a título dessa comparação. Quanto que o caixa representa do meu ativo circulante e o quanto que ele representa em relação ao meu ativo total. Nesse caso, eu vou fazer em relação ao ativo total para todas as contas. Mas eu poderia estar pegando o caixa
e estar dividindo pelo total do ativo circulante, que é o grupo ao qual ele pertence. Mas eu vou estar fazendo essa conta em relação ao meu total de ativos, tá bom? Então, eu vou basicamente pegar o caixa e dividir pelo meu total do ativo. Perceba que é desse período aqui correspondente, ok? Como eu vou estar dividindo essas outras contas aqui pelo mesmo valor do ativo, eu vou fixar essa célula. Eu vou segurar aqui e apertar F4. Com o cifrão antes da letra e depois da letra, eu fixei a célula, apertando Enter e colocando esse valor considerável aqui em porcentagem, ampliando a casa decimais. Eu percebo que o meu caixa representa 0,92% do total dos meus ativos. Ok? E apertando duas vezes aqui na setinha. Tá. Eu vou ter o mesmo calculado para as outras células, para as outras contas. Olha aí que beleza, né? Então, eu calculei e verifiquei que, por exemplo, do total do meu ativo, o ativo circulante total representa 41,97% em relação ao meu total de ativos. Ou seja, quase metade dos meus ativos estão aplicados em ativos circulantes. Olha só. Olha o quão valioso é os métodos de avaliação horizontal e vertical. Vamos continuar aqui mais adiante. Eu vou pegar a conta investimentos, igual a conta investimentos, ainda continuando, né? E dividir pelo total de ativos. Aqui eu vou fixar para poder clicar e arrastar a célula. Apertando Enter. Vou colocar essas células aqui em título de porcentagem e vou ampliar para 2 casas decimais. Então, olha só. Eu tenho 100% aqui. Que coisa fantástica. 100% calculado aqui. Como nós encontramos. Por que 100%? Porque é o grupo de referência de cálculo em relação ao meu ativo total. Por isso 100%. Então, posso analisar que 55,84% dos meus ativos estão aplicados em ativos permanentes. Ou seja, mais da metade dos meus ativos estão em ativos permanentes. Enquanto que 41,97% está em ativo circulante. E muito pouco dos meus ativos em relação ao total está em realizável a longo prazo. Apenas 2,2%. Agora, vou fazer em relação ao meu ativo, meu passivo. A mesma metodologia. Então, vou estar pegando a conta e dividir pelo total do grupo ao qual ela pertence. Em relação ao... Vou dividir agora o total do passivo. F4, fixou. Vou colocar ela em aspecto de porcentagem. Mais 2 células aqui. Vou completar. Olha só que eu posso verificar que 46,45% das minhas obrigações estão compreendidas em passivo circulante, ou seja, quase metade das minhas obrigações são de curto prazo. Vamos vir agora para o passivo não circulante. Vamos pegar esse cara, dividir pelo total do passivo, pegar essa célula, vou colocar F4, vou dividir. Vou colar aspecto de porcentagem, 2 casas decimais, ok? Vou puxar aqui para baixo, vai completar. O total do meu exigível a longo prazo é somente 17,85%. Agora vamos ver em relação ao patrimônio líquido. Quanto que eu possuo de capital próprio em relação às dívidas? Quanto a minha dívida está sendo financiada por capital próprio? Isso é, quanto que meu ativo está sendo financiado de capital próprio? O quanto que representa do passivo?
Ora, eu vou pegar as contas do meu patrimônio líquido, dividir pelo total do passivo. Vamos lá. Então, olha só. Do total dos meus passivos, o patrimônio líquido representa 35,70%. Tá vendo aí? Então, essa aqui é a análise vertical para o primeiro período. Perceba que eu não fiz para a análise horizontal no primeiro período, porque eu preciso de mais de um para poder comparar. Enquanto que a análise vertical precisaria pelo menos de um exercício, ok? A análise horizontal não, eu preciso de pelo menos de 2, porque um exercício vai ser o período de referência para acompanhar a evolução da conta, se aumentou ou diminuiu o valor. Por exemplo, vamos seguir em diante. Em relação à análise horizontal, vai ser a conta, depois, dividido sempre pelo valor de referência, pelo caixa no período anterior. Vamos ver o que aconteceu. Opa, vamos colocar aqui em porcentagem. Olha só, o resultado foi de 125%. Ou seja, houve um aumento de 100% mais 25%. O caixa aumentou em 25% de um período para o outro. Então, teve um aumento de caixa, de disponibilidade. E o mesmo vai seguir para as outras contas. Houve um aumento de 6,55% em contas a receber. Houve uma diminuição de 2,60% nos valores a receber. Eu tive diminuição de estoque. Eu também tive diminuição no total do meu ativo circulante. E houve um aumento de realizável a longo prazo. Né? Como você pode ver aqui, esse aumento foi de 3,10%. E vamos fazer o mesmo aqui. Vamos fazer o mesmo aqui, ó. Veja. Vamos ver se houve aumento no meu investimento. Vou pegar esse cara e dividir pelo de referência, que é de 33.600. Olha, houve uma diminuição do meu valor do meu investimento. Vou completar aqui. Houve um aumento no meu imobilizado, houve também um aumento no meu ativo permanente e houve um aumento, olha só, houve um aumento em relação ao meu total de ativos. Esse aumento foi de 0,69%. Fantástico. Então, o que eu posso perceber aqui com essa análise vertical de imediato é que eu tive maior disponibilidade de caixa, isso é, maior entrada de caixa mediante valores que eu tinha a receber passaram agora a estar incorrido no caixa, dado o exercício. Vamos confirmar isso, por isso que eu tive redução lá de estoque, lembra? Mas vamos confirmar isso aqui. Vamos ver o que aconteceu com minha conta fornecedores. Porcentagem. Vamos ver. Aqui. Isso, tive um aumento de 16,54%. Em relação a obrigações com fornecedores. Em relação às duplicatas a receber, ou melhor, a pagar. Se fosse receber, estaria no ativo, né? Aqui é a pagar. Aqui é a pagar. Em relação às duplicatas a pagar, de 700 para 7.000, então o aumento foi de 1.000%, olha só. Tive um aumento também nos meus financiamentos, em outras obrigações tive uma diminuição, e o meu passivo circulante
aumentou no total do meu passivo circulante, isso é, eu tive maiores obrigações e dívidas de curto prazo. Aumentou de um período para o outro. Em relação ao passivo não circulante, vamos ver. Dividindo sempre pelo de referência. Vou colocar aqui em forma percentual. Eu quero duas casas de aproximação. Teve diminuição muito grande em relação aos financiamentos no meu passivo não circulante. Teve diminuição também nas outras obrigações e no total do meu exigível a longo prazo, ok? E vamos ver em relação ao grupo de contas do patrimônio líquido. Vou pegar esse do período e dividir pelo período considerado. Ou seja, novamente, aqui, 104,68%. Então, o que aconteceu aqui? Na visão geral, os meus passivos aumentaram. Aumentaram 0,69%. O valor do ativo é igual ao valor do passivo. O que houve aqui foi uma realocação dos valores a receber constantes agora no caixa. E uma maior presença de dívidas em relação, principalmente, a duplicatas a pagar. Dívidas essas contraídas no curto prazo, passivo circulante. Enquanto que algumas obrigações com fornecedores foram quitadas. Compreendendo assim, como eu vendi mercadorias, essas mercadorias agora passaram a constar no caixa. Ok? Então, por isso que houve diminuição, provavelmente, de estoques. E esses valores desses estoques, dessas mercadorias, passaram agora a estar em corridas, presenças nas disponibilidades, está no caixa da empresa. Olha o quão precioso e valioso são as análises horizontais e verticais de balanço. Para finalizar, vamos fazer então a análise vertical, isso é, comparar essas contas nesse período com o total do grupo a qual elas pertencem. Então, vou pegar o 3.500 aqui e vou estar dividindo essa conta do ativo pelo total do ativo desse período, que é, no caso, de 308 mil. Vou fixar a célula pressionando F4. Vou colocar em formato percentual. Vou ampliar para duas casas. E vou ver que o caixa antes representava 0,92, agora representa 1,14%. Então, ou seja, o meu caixa representa agora mais em relação ao meu total de ativos. O meu ativo circulante total agora representa menos em relação ao total de ativos do que antes representava do total de ativos no período anterior. Tá vendo? Eu posso fazer análise horizontal, inclusive, entre as análises verticais, como está aqui. Ó. Percebi que diminuiu. Vamos fazer aqui também. Ó. Vou pegar esse cara, dividir pelo grupo ao qual ele pertence. Se é do grupo do ativo, vamos fazer em relação ao total do ativo. Aqui, pressionando Enter. Porcentagem 0,6%. Então, fazendo isso daqui. Vou colocar novamente minha formatação bacana. Minha formatação top de linha. E nós temos que agora o ativo permanente total representa mais em relação ao que representava no período anterior. E 57% do meu ativo total está representado em ativo permanente, ou seja, eu tenho muito valor imobilizado, eu tenho um alta índice de ativo permanente, de imobilização. Enquanto que 40% são para valores de curto prazo. E eu tenho, em relação a realizar a longo prazo, apenas 2,47, mas houve um aumento entre o período aqui. Ó. Vamos agora fazer para o passivo.
F4. Enter. Colocar a porcentagem. Estou ampliando aqui em duas casas. 50% em relação a minhas obrigações são dívidas de curto prazo. Isso é, mais de 50% das minhas obrigações dos meus passivos são representados em dívidas de curto prazo, isso é, em passivo circulante. Houve, inclusive, um aumento, tá? Novamente aqui, vou pegar esse cara aqui e dividir por esse. Vou fixar com F4 aqui na célula. Vou apertar Enter. Colocar em formato percentual. Duas casas. Apertou, puxou. O mesmo para cá. Esse cara. Apertou aqui. Dividiu. Fixou. Apertou Enter. Aceita formato percentual. Duas casas. Puxou. Prontinho. Então, nós já podemos realizar a análise horizontal e vertical completamente dado aqui as informações que nos foi fornecidas no balanço. Ótimo. Então, realizamos a análise horizontal e vertical desse exercício do balanço patrimonial fornecido antes aqui pelo enunciado. E nós percebemos que houve um aumento de dívidas em relação ao meu total de passivos agora em curto prazo e que houve um recebimento de caixa relativos a valores de venda de estoque de recebíveis, mas aumentando também lá as dívidas em curto prazo por mediante valores de duplicatas a pagar, pulando de R$700 para 7.000, ou seja, representando um aumento de 1000%, ok? Muito mais informações podem ser extraídas aqui desse balanço, mas eu vou deixar isso aqui para vocês. Então, vocês vão estar realizando também essa atividade, ok? Então, vão estar fazendo isso aqui, como eu fiz aqui em Excel, para vocês estarem aplicando e estarem aprendendo de modo prático, somente realizando também, colocando a mão na massa, ok? Então é isso. Análise horizontal são as evoluções das contas. A análise vertical, ou com a conta representa do total do grupo a qual ela pertence, ok? Ótimas ferramentas para análises de balanços. Ferramentas indispensáveis para avaliação global e específicas. Eu fico por aqui e até a próxima, pessoal. Tchau, tchau.